Fala aí, meu irmão, minha irmã, bom dia. Como é que você tá? Como é que foi sua semana? Dormiu bem? Como é que foi? Quero começar o vídeo fazendo uma pergunta muito específica pra você. No que você acredita? Não, tipo, real mesmo. O que você acredita? Se alguém te perguntar isso, o que você vai responder? Qual que é a resposta que você vai dar pra essa pessoa? Porque a gente chegar e falar, eu acredito em Jesus. Isso é muito vago. Isso abre para diversas interpretações, porque hoje em dia existem muitas interpretações sobre Jesus. Existe a verdade de Jesus, mas também existem diversas viagens na maionese que as pessoas inventam sobre Jesus e sobre o que significa a morte de Jesus na cruz. E durante esses últimos tempos eu venho refletindo tanto sobre essa verdade do evangelho e sobre o quanto é importante a gente realmente conhecer aquilo que nós acreditamos. Porque muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida dizendo que a gente acredita numa coisa, mas a gente não conhece realmente aquilo que a gente acredita. A gente diz acreditar, a gente diz que acredita em algo, mas a gente muitas das vezes não vai atrás para conhecer de verdade, para entender o quão maravilhoso é esse evangelho que nós pregamos. E cara, você já refletiu o quão incrível é a mensagem do evangelho? Quão importante foi a morte de Jesus lá atrás por nós. E não tô falando só apenas de ir pro céu ou ir pro inferno, mas quão grande é isso tudo e qual o significado por trás disso. Se alguém te perguntar na rua, o que você vai responder para ela em relação ao evangelho? Porque, cara, a história do arco da paixão de Cristo todo mundo já conhece, todo mundo já tá cansado de ouvir sobre isso. E não quer dizer que você não vai mais pregar sobre isso. É exatamente sobre isso que você tem que falar. Porém, é o jeito que você aborda e muitas das vezes qual o contexto que você vai colocar ali. Porque muitas das vezes as pessoas só conhecem esse pedaço e não conhecem todo o contexto e o quão grandioso foi esse ato de Jesus por nós. Mas pra gente entender melhor isso, a gente tem que voltar lá atrás, lá em Gênesis. Tem que voltar realmente lá no comecinho. Gênesis 1, verso 1. Fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Exatamente, lá no começo. Se a gente pega e estuda bem ali o livro de Gênesis e lê com atenção, a gente vai enxergar um padrão ali. Que Deus criou essa terra, Deus criou o jardim do Éden para que a gente pudesse realmente ter uma vida perfeita com Ele. O tempo todo a gente estava ali na comunhão. Adão e Eva, quando foram criados por Deus, eles todos os dias, no final da tarde, eles tinham uma comunhão face a face com Deus. Deus descia fisicamente no jardim para estar com eles. E você entende o quão incrível que isso é. Você tá de boa no fim do seu dia, no fim da tarde, e simplesmente Deus desce ali para tomar um cafezinho, trocar uma ideia contigo, cara. Isso é incrível. Mas a palavra nos diz que foram se passando o tempo e coisas aconteceram. Coisas que afastaram o homem de Deus, que foi o pecado. Adão e Eva, então, eles cometem o primeiro pecado e isso afasta a humanidade de Deus. E você pode até pensar, poxa, mas que Deus mal, que pune o ser humano e sai de perto do ser humano. Mas isso nunca foi a vontade de Deus. Deus nunca quis estar longe da gente, nunca quis estar longe da humanidade, da sua criação. Então que ao longo da história diversas coisas foram acontecendo, eventos que a gente conhece, histórias bíblicas que a gente conhece de Deus tentando reconciliar a humanidade com ele, vindo novamente para perto do povo, mas sempre o povo vinha com um pecado e se afastava novamente de Deus, seja adorando outros deuses, cometendo pecados, fazendo coisas que não agradavam a ele. E vez após vez, Deus vinha, entregavam maneiras de se reconciliar com ele. Lá antigamente, lá no Antigo Testamento, nos primórdios mesmo da humanidade, se você for estudar como que funcionava essa questão de estar na presença de Deus, logo depois que saíram do jardim, existiam lugares específicos que as pessoas precisavam ir para que essas pessoas realmente tivessem um contato direto com Deus. E esses lugares eram os templos, os lugares ali onde pessoas específicas poderiam preparar um lugar para você estar na presença de Deus. Então você tinha que se deslocar e ir até lugares específicos para poder estar na presença de Deus, que dificultava para muitas pessoas que estavam talvez em distâncias maiores. As pessoas tinham que viajar longas distâncias até Jerusalém, aos templos, para poder estar na presença de Deus. E além dessa necessidade de estar presente num lugar físico para poder ter a presença de Deus, a mesma coisa também acontecia com os pecados. Quando uma pessoa lá atrás caía em pecado e cometia algum pecado, ela deveria preparar um animal puro e levar até esses lugares onde que
onde um sacrifício deveria ser feito. Então, ao longo da história, a gente sempre vai ver esse mesmo padrão, que para a gente ser purificado dos pecados, um sacrifício, derramamento de sangue deveria ser necessário. E como que funcionava isso? As pessoas levavam esse animal para lá, estendiam as mãos sobre a cabeça daquele animal e nisso acontecia uma transferência desses pecados para esse animal. E logo depois, esse animal ele era abatido e sacrificado. E isso gerava uma purificação dos pecados daquelas pessoas. Você já tá vendo pra onde que eu tô indo, né? Você já tá vendo onde é que eu tô chegando com isso. Porém, em certo momento da história, um cara aparece. Um homem aparece e ele muda tudo. Agora nós já não precisamos mais estar lá. Não precisamos mais estar fisicamente num templo. E esse homem, esse cara, ele fala o seguinte: creia no que digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Esse cara, ele vem e nos diz que ele agora, ele é o templo, ele é o lugar que nós devemos estar, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Esse mesmo homem, ele vem à terra e ele se faz como humano, ele vive uma vida perfeita, que é o sacrifício perfeito. E esse homem, ele vem e ele morre numa cruz, levando sobre si todo o pecado, sendo transferido todo o pecado meu, todo o pecado seu, sobre ele. E esse cara, esse homem, ele morre naquela cruz e leva junto com ele todo o pecado, nos purificando para sempre e nos levando novamente para perto de Deus, reconciliando a humanidade que uma vez estava longe, agora estando perto novamente, trazendo novamente aquele jardim, aquela presença de Deus para mim e para você. Crucificação de Jesus, ela não é somente uma história, não é somente uma história cinematográfica. A morte de Jesus simboliza toda essa reconciliação do homem com a humanidade, do homem que caiu lá atrás e perdeu a comunhão com Deus, do homem que morreu lá atrás espiritualmente, o homem que teve totalmente a sua vida dilacerada e longe da presença de Deus, agora sendo reconciliada para uma vida de eternidade junto do Pai. E eu não sei como, cara, e eu não sei como isso não anima você, porque isso me deixa muito animado. Isso me deixa sem palavras do quão grandioso e quão incrível foi essa vinda de Cristo e o quão maravilhoso foi o que ele fez por mim, o que ele fez por você. Você entende que hoje você pode ter uma nova vida, você pode realmente desfrutar do céu aqui na terra. Como a oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente pode desfrutar dessa comunhão com Deus, a gente não precisa esperar o fim da nossa vida para estar ao lado de Cristo. A gente pode estar hoje, a gente pode viver, a gente pode desfrutar do Éden, a gente pode desfrutar da presença de Deus todos os nossos dias. Mas para isso acontecer, posições têm que ser tomadas. Coisas têm que ser mudadas na nossa vida. Uma vida que o Evangelho toca de verdade gera transformação. Uma vida que foi encontrada por Cristo não pode permanecer, não tem como permanecer da mesma forma. Por uma vida de comunhão com Cristo, nós devemos viver realmente buscando isso, buscando a presença de Deus. E para a gente buscar realmente a presença de Deus, nós devemos nos separar, nós devemos nos purificar. Nós devemos nos manter limpos para que a presença dele possa nos tomar por completo. Nós devemos morrer para a antiga criatura e voltar para uma nova vida com Cristo, assim como ele fez. Cristo morreu com os nossos pecados, mas ele ressurgiu vencendo a morte para que nós possamos ter uma vida com ele. Glória a Deus! Aleluia! Você entende o quão incrível é isso, meu irmão? Você entende o quão incrível é isso, minha irmã? A mensagem do Evangelho, ela é incrível. É muito linda, é maravilhosa. Quantas das vezes nós rejeitamos essa mensagem? Quando nós tentamos viver as nossas vidas com os nossos próprios braços, quando nós tentamos viver as nossas vidas de qualquer jeito, nós rejeitamos essa mensagem, nós rejeitamos toda essa grandeza, toda essa reconciliação de Deus com a gente. Meu irmão, acorda.
Acorda porque e um dia, e tá chegando esse dia. Esse Cristo que lá atrás morreu por nós, esse Cristo que venceu a morte, ele vai voltar. E aquele que tiver com óleo na lanterna, aquele que ainda tiver com a chama acesa, aquele que perseverar até o final, esse estará com Cristo novamente lá naquele lugar. Eu não sei como você não fica. Eu não sei como que você não fica igual eu, assim, animado e... Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Se arrependa. Se arrependa e entrega a sua vida para esse homem. Entrega a vida para Jesus Cristo de Nazaré. Entrega a sua vida a Ele e somente a Ele. Quantas das vezes a gente não troca essa mensagem do Evangelho por outras coisas? Quantas vezes nós colocamos coisas, colocamos pessoas, colocamos até nós mesmos no lugar que Cristo deveria estar, no centro de tudo, em primeiro lugar. Quantas vezes nós acabamos idolatrando outras coisas que não é Jesus Cristo. E quando eu falo em idolatria, eu não estou falando em outros deuses, eu não estou falando disso, eu estou falando em coisas. Tudo que a gente coloca na nossa vida como prioridade maior do que Cristo, do que Deus, aquilo se torna uma idolatria. O dinheiro pode se tornar uma idolatria. O nosso cônjuge pode se tornar uma idolatria. Alguém que a gente admira muito pastores podem se tornar idolatrias, cantores, essas pessoas podem se tornar idolatrias. O nosso próprio corpo pode acabar se tornando uma idolatria. E a palavra nos diz que nós devemos adorar somente a Ele. Nós devemos colocá-lo como prioridade em nossas vidas. Nós devemos realmente colocar Cristo no lugar que Ele deve estar. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está quebrando ídolos nessa geração. Em nome de Jesus, que você seja liberto desses ídolos. Você possa voltar os seus olhos para aquele que é digno de tudo. Para aquele que está sentado naquele trono. Aquele que está cercado de toda a glória. Que você possa entregar a sua vida a Ele. Que você possa se reconciliar com Ele, pois é isso que Ele quer. Tudo o que aconteceu foi para se reconciliar contigo. Se reconciliar comigo. Então não deixa para depois. Não deixa para depois. Pois o tempo está chegando, onde esse Cristo ele retornará. E aquele que estiver pronto estará junto com Ele. E um dia, quando Ele vir, teremos novos céus e nova terra. E nós reinaremos junto com Ele. Nós estaremos diante da presença de Cristo. Nós estaremos diante da presença do Pai. Será maravilhoso, meu irmão. Será maravilhoso. E eu quero te ver lá. Então, meu irmão, não perca tempo. Deus chamou eu e Deus chamou você para espalhar sobre essa maravilhosa mensagem. Sobre essa mensagem incrível. Espalhar a toda criatura. Tantas pessoas que estão precisando ouvir. Tantas pessoas que não conhecem essa mensagem. Tantas pessoas que estão precisando do amor de Cristo por aí. Pessoas morrendo dia após dia sem conhecer a verdade de Cristo. Sem conhecer essa mensagem maravilhosa, sem conhecer o quão incrível realmente foi todo esse sacrifício. Toda essa história de reconciliação de Deus com os humanos. Começa lá atrás no jardim e vai até os dias atuais. Essa história de reconciliação. Porque Deus ele quer estar junto contigo. Deus ele quer que você esteja na presença dele. Deus ele ama toda a criação. Deus te ama, meu irmão. E Deus ama as pessoas que estão lá fora também. Nós possamos pegar essa mensagem e levar as pessoas que precisam ouvir. Não deixe de falar do amor de Cristo. Não deixe de falar sobre esse maravilhoso plano de redenção. Para que as pessoas realmente entendam e sejam alcançadas por Cristo. As pessoas possam estar junto com Ele lá no paraíso. Amém? E eu pergunto para você de novo. E aí, no que você acredita?